Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Gosto de Chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamento. Cara, outro dia eu estava pensando sobre a música The Climb, da Miley Cyrus, da Hannah Montana, no caso. Sabe o que é curioso? Eu acho que... É claro que eu ainda tenho as minhas ansiedades, né? Tenho meus medos, tenho os meus receios, mas eu comecei a encarar a vida de uma forma tão... Vou mover montanhas? Vou mover montanas? De uma forma tão vou mover montanhas que eu queria muito compartilhar, assim, essa perspectiva. A primeira vez que eu ouvi The Climb, que é a música, no caso, eu chorei. Assim, se eu não chorei, foi muito perto, porque a letra é muito impactante, sabe? Tipo assim, e a forma que a Miley canta, cara, o momento que ela tá vivendo com a crise de identidade dela e tudo isso é muito legal, assim, principalmente como uma criança, pra poder colocar fé nos seus sonhos e, tipo, ter essa liberdade de, nossa, sim, tudo é possível, é uma mentalidade muito bacana, assim, de ter na infância, né? Eu acho que a gente vai perdendo isso conforme a gente vai ficando adulto, mas no meu caso em especial, eu queria compartilhar, assim, esse lado meu, que eu compartilhei muito sobre a fase que eu estive insegura, né? Com muitos problemas de autoestima e tudo isso. E hoje em dia, eu me vejo tão forte, tão feliz, tão certa de quem eu sou, assim. Parece que eu fiz uma jornada a minha vida inteira de retornar a mim. É como se eu tivesse, em algum momento, saído meio de quem eu era. Eu gosto de falar que eu tava presa dentro de mim, que eu tava, tipo, tentando sair, sabe? Tipo, gente, me deixa sair, me deixa sair. Só que eu mesma não me deixava. Por próprias crenças limitantes, traumas de vida, experiências e toda a minha jornada, assim, até aquele momento, me levava muito a isso, assim. E aí eu fiquei presa meio que a essa identidade, que assim, eu acho que é meu ponto com esse episódio, falar sobre como às vezes é difícil a gente desapegar da identidade que a gente construiu a nossa vida toda, porque a gente sente que se a gente não tivesse essa identidade, que às vezes está relacionada a coisas muito destrutivas pra gente, nada faria sentido. Eu vi um post que me lembrou de uma cena de Euforia, né, que é justamente isso. A Jules tá numa sessão de terapia e aí ela diz pra terapeuta, se eu não tiver a minha autocrítica, eu devo estar completamente perdida, eu não vou saber pra onde ir. E aí a terapeuta responde, ou talvez você estivesse só livre mesmo. Eu me identifico muito com essa cena, porque eu já disse isso na terapia, sabe? Eu falei, mas é que sem isso, pra onde eu vou? Quem eu sou? O que eu faço? Porque tudo que eu faço é muito guiado por essa perspectiva de mundo, por essa perspectiva de mim mesma. Então, como é que eu vou pra outro lugar a partir disso? Era muito mais um medo do desconhecido, de tentar algo novo, de me mudar a ponto de eu não me reconhecer mais, do que de fato de parar de criticar. Porque ninguém quer se autocriticar, sabe? Ainda assim, uma pessoa que mesmo que não queira se autocriticar, não se dá conta de que muitas vezes é um mecanismo de lidar com coisas que na época a gente não sabia lidar. Então, a gente criou um mecanismo que é ser hiper rígido para poder compensar outras coisas, né? Ou mesmo para lidar, né, com certas coisas, enfim. Então é muito curioso quando eu lembro da minha infância e especificamente desse filme da Hannah Montana e toda essa coisa de acreditar nos sonhos, porque eu fui uma criança que sempre gostou de sonhar, sempre gostou de criar, sempre gostou de brincar e desafiar com a realidade e a realidade. Eu me vi assim dos últimos anos pra cá, principalmente depois de terapia, depois de muita investigação, depois de muita tentativa e erro, depois de muitas experiências, eu comecei a me olhar e acreditar nisso de novo. Que sim, tudo é possível, que sim, sempre vai ter uma forma de você mover aquela montanha. Aquela frase do se a montanha, é tipo, ou ele vai até a montanha, se ele não pode ir até a montanha vem até ele, não é isso? Uma coisa assim. Enfim, que eu até acho que foi isso que a música se inspirou, né, nesse ditado da montanha vir até você. Define muito bem, assim, a vida. Eu não lembro exatamente qual foi, se foi um filósofo, se foi alguém, se alguém souber, por favor, me fala. Mas tem uma analogia, assim, que é sobre a pedra lá no topo da colina e a vida ser uma eterna levada da pedra até o topo. Então, você começa lá embaixo com a pedra gigantesca e você vai empurrando, até que você chega no topo dessa colina. Quando você chega lá, você acaba vendo que a colina ela tem uma outra inclinação que vai fazer com que a pedra caia de volta. Então, ela vai tombar meio que pro outro lado e sair deslizando abaixo. E vai acabar lá embaixo de novo. Ou seja, você vai ter que começar tudo de novo. Isso não é pra dizer que a vida não tem nenhuma evolução, mas essa analogia representa bastante, acho que explica bem, visualmente, o que a gente tenta negar muito sobre a vida, que é justamente ser um constante altos e baixos, ser constante ecocardiograma, né, que é o exame do coração, que você vê os batimentos, ou quando você monitora os batimentos, enfim, é sempre um alto e baixo. Só que a gente não se dá conta que a gente pode, sim, ser a coisa mais constante da nossa vida, ou talvez a única coisa constante da nossa vida. O que acontece é que eu acho que eu tenho percebido cada vez mais nessa trajetória toda que não é sobre não contar com ninguém, ou sobre não amar, ou sobre não experimentar as coisas, sobre não assumir riscos e tentar. Não é sobre isso. Não é sobre ficar numa zona de conforto e dizer, é isso aqui.
Aí, que legal. É sobre, pra mim, pelo menos, entender que não importa as circunstâncias muito, assim, não importa. Claro que isso vai até certo ponto, né? Óbvio que tem coisas que vão impactar mais do que outras. Por exemplo, quando eu perdi meu gato, eu tinha ele desde os 5 anos, né? Ele tinha 21 anos, então, assim, ele viveu muito. Mas eu nunca tinha passado por uma experiência de luto, assim. E muita gente pode achar bobo, mas eu segurei ele no colo a primeira vez quando eu tinha 5 anos e ele tinha, sei lá, 3 meses. Então, assim, era uma bolinha. E eu era uma criança. Então, assim, eu fiquei com ele, né, ele vivo até acho que meus 23 anos, alguma coisa assim. Não me lembro mais, mas acho que foi 24 ou 25. Enfim, isso tudo pra dizer que ele viveu muito. E, tipo assim, a maior parte da minha vida foi com o fato de eu tinha um gato e esse gato estava comigo quase 24 horas por dia. Claro que eu saía de casa, fazia coisas e tudo mais, mas ele sempre estava aqui quando eu voltava, ele sempre estava aqui quando eu saía. No momento que eu deitava na cama, ele pulava. Então, assim, a minha experiência de morar, a primeira coisa que eu lembro que é, eu moro na minha casa e tal, não sei o quê, é com ele. Então, a partir do momento que eu perdi, ele foi uma coisa, assim, muito, tipo, eu vou perder a fé na vida, assim, sabe? Porque eu amava tanto aquele bicho, tipo assim, eu amo tanto aquele bicho, que ele foi pra mim um filho, tipo, um pedaço de mim, sabe? Realmente. E eu entendo que não é todo mundo que compreende isso, porque não é todo mundo que tem bicho. Enfim, então, a minha vida inteira eu vivi sabendo que eu tinha um gato, entendeu? Tipo assim, e não é sobre o saber, é sobre a confiança mesmo de essa é a minha realidade. E aí, quando isso mudou, é muito abrupto, né? Principalmente falando de luto, assim, foi muito difícil, assim, entender que a vida muda dessa forma. Então, isso é só um exemplo, mas eu acho que ilustra bem essa conexão com essa pedra que cai e você tem que colocar lá no topo de volta e ela cai de novo, porque a gente nunca vai estar de maneira constante o tempo todo, no sentido de a gente não vai estar feliz o tempo todo, a gente não vai estar triste o tempo todo, a gente não vai estar deprimido pra sempre, a gente não vai estar radiante até o fim dos tempos. Então, é curioso porque eu comecei a entender que isso não precisava me definir. Entendeu? A inconstância de fatores que são partes da vida não precisavam me mudar. Uma coisa que eu acabei fazendo muito na minha vida, até por pura sobrevivência mesmo, enfim, era justamente isso. Eu deixava que as circunstâncias me mudassem. Então, eu perdia fé na vida, ou eu perdia fé nas pessoas, ou eu me fechava muito, ou eu começava a ficar muito assustada, ou eu, enfim, e por aí vai. E tinham coisas que não davam pra controlar, realmente, que eram, tipo assim, reação fisiológica de medo, ou tipo, seja o que for. Eu não tinha exatamente como controlar, a não ser que eu levasse pra terapia pra entender o que era. Ou o terror noturno também, que eu já falei aqui que eu tive muito. Mas, tirando essas coisas mais objetivas, assim, eu deixava muito, digamos, inconveniências ou questões da vida. Não incluo o luto do meu gato nisso, porque é uma coisa diferente, muito mais forte e mais impactante. Mas eu diria que eu deixava muito, talvez, outras pessoas dizerem quem eu era e se eu era boa o suficiente ou não. E que suficiente é esse? É o que eu gosto de pensar. Tipo, o que é ser bom o suficiente? Porque cada um vai ter uma resposta completamente diferente. Então, eu tinha muito isso. Eu perguntava sempre pra todo mundo, tipo, tá bom isso aqui mesmo? Será? Mas você concorda comigo nisso? Porque eu precisava muito me certificar de que a pessoa tinha entendido o meu lado, de que ela realmente concordava comigo pra poder dizer pra mim mesma, tá vendo? Tá tudo sob controle, você não tá errada. Isso não num esforço de estar certo o tempo todo, pelo contrário, eu tava sempre com medo de estar errado o tempo todo, de estar, tipo, fazendo alguma coisa errada e ninguém ter me avisado, tudo isso. Então eu tava constantemente checando com os outros. E hoje em dia eu olho isso e eu fico tipo, caramba, cara, que coisa. Eu achava que eu não podia confiar em mim a esse ponto de saber distinguir as coisas. Então me dava pouco crédito, sabe? E aí tá nesse lugar agora é muito um contraste interessante da minha evolução, porque eu olho pras coisas e eu falo, tipo, cara, isso aí pra mim eu tiro de letra. E eu nunca tive num lugar de tanta confiança de poder dizer, cara, eu tiro isso aí de letra. Eu, tipo, não, eu vou dar conta disso. É óbvio que eu vou dar conta, eu sempre dou conta. Tipo assim, entendeu? Eu também tinha esse medo de ser convencida. Se eu tivesse autoconfiança, significaria que eu seria muito convencida. E eu percebi que não. A minha essência seria a única coisa que eu poderia ter certeza e manter constante pelo resto da minha vida. Porque é a única coisa que eu realmente, de fato, tenho controle de como ela é influenciada ou não, mexida ou não. Então, se eu decido ser um tipo de pessoa porque eu sou esse tipo de pessoa e eu quero continuar honrando isso, meus valores, entra num lugar muito mais agradável de se viver, sinceramente, e talvez saudável também, de pensar que eu não quero me relacionar com isso aqui. Essa ideia, eu não gosto dessa ideia. Essa ideologia não é pra mim. Esse tipo de pessoa não me dou bem. Aí cai no ponto mais importante disso tudo, que eu acho que amarra com a Hannah Montana e Mover Montanhas, é que limites, né? Eu acho que se eu pudesse colocar, assim, não dá pra colocar tudo aqui, tudo que eu trabalhei, tudo que eu investiguei, tudo isso, porque realmente é muita coisa. Olha que eu já falei de muita coisa aqui, mas limites é uma palavra fantástica, porque a gente subestima muito o que limites fazem com a gente ou deixam de fazer. Eu percebi que o meu próprio comportamento, por mais que eu achasse, tipo, cara, eu faço tudo certo, eu trato todo mundo super bem, o máximo que eu posso, eu faço tudo. Mas eu comecei a ver, cara, foram os limites que me salvaram, assim, entre muitas aspas. Foram os limites que me permitiram ser autoconfiante de novo. Porque
eu parei de ter medo de falar que eu tava desconfortável, que eu não queria fazer certa coisa só porque eu não queria, não porque eu tava tentando ser babaca ou porque eu não queria apoiar alguém, mas porque eu não queria, e era meu direito também querer. E aí eu percebi que a falta de limites estava sempre passando uma impressão pros outros de que tava tudo bem me cobrar daquela forma, hoje que tava tudo bem esperar excelência 100% do tempo de mim, porque era o que eu tava entregando sempre, e se eu, tipo, fraquejasse em algum dia, que é completamente normal, porque definitivamente eu não sou excelente o tempo todo, eu deveria ser punida por isso. Eu também olhava muito pros outros e falava, pô, mas essa pessoa tá sendo muito injusta comigo. E realmente, assim, até hoje tem muitas situações que eu falo, gente, que isso foi muito injusto, ou isso foi muito infantil, nada a ver e tal, não sei o quê. Porque todo mundo tem esses momentos, né? Mas a questão é, eu entendi como a minha participação estava tendo um efeito na minha vida. Eu percebi como a minha falta de limites, não querendo me culpar, assim, pelas ações alheias e tal, e eu não faço isso mesmo, apesar de já ter feito. Eu colocava muito tudo nas minhas costas também, e ficava tipo, não, tudo é influência minha, tudo eu que faço, ninguém faz nada, e tipo, eu sou responsável por tudo e todos e por todas as ações, e também não é legal, né? Eu acho que esses limites de eu falar, eu me permito falar, eu não quero ir. Eu me permito dizer, eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Isso não é, tipo, um lugar de, ai, você não é bom o suficiente pra andar comigo. Tipo, não é. É literalmente, tipo, você me faz mal, você me incomoda de alguma forma, você me, sei lá, invade o meu espaço, não entende as coisas que me fazem mal ou não respeita, tudo bem. Eu criei esse espaço seguro de dizer o meu ambiente pessoal e o meu núcleo mais próximo é raro, sabe? E não porque eu sou muito exclusiva e porque eu não quero deixar ninguém entrar, porque eu tenho medo, nem nada disso, eu já tive, e definitivamente não é o que isso é. Mas é uma autoproteção que é saudável. Não é se proteger a ponto de você não deixar experimentar nada na sua vida, mas também não é, tipo, todo mundo tem um passe livre pra você, tipo, servir essas pessoas, porque isso também não é legal. Então, nem um extremo, nem outro. Mas, o que isso tem a ver com a Hannah Montana? Eu acho que a partir desses limites da minha vida que eu comecei a implementar, eu comecei a entender o quanto eu subestimava a necessidade deles, sabe? Eu comecei a olhar e falar, uau, eu precisava muito mais disso do que eu esperava. Eu não podia estar agindo dessa forma porque isso era uma traição a mim. Isso era uma traição ao meu tempo, aos meus valores, às minhas vontades e à minha felicidade. E às vezes até a minha essência e meus valores. Então, entender que ninguém estava fazendo um favor de estar perto de mim ou que eu não precisava recompensar pelo fato de eu ser tão não boa o suficiente, eu comecei a cair na real de que isso nunca foi verdade. Porque isso são coisas não só relativas, mas que são ilusões inventadas pelas experiências que eu passei, pelas pessoas que talvez inseguras ou que não tinham muita certeza de si, ou que queriam aproveitar dos benefícios ainda que eu trazia pra vida delas. Mas é interessante, sabe? Porque eu fiquei, gente, eu acreditei numa mentira. E aí cai no ponto da minha identidade, que a gente sente essa falta de, caramba, mas quem que eu sou? Então eu vou ter que ser essa pessoa toda confiante, então eu vou ter que assumir que eu gosto de quem eu sou e não sei o quê, e será que eu vou parecer metida? Será que eu vou parecer... E aí dá um medo. Porque é óbvio, você foi uma coisa a sua vida inteira. Tipo, do nada você vai ser a pessoa que você sempre quis ser, ou a pessoa que você talvez possa ser, só que dá muito medo de você se decepcionar, de você se encarar no espelho e você falar, ih, não era o que eu pensava, que droga, porque eu achei demais de mim. Só que a verdade é que isso não vai acontecer, porque quando a gente se enxerga como um ser humano, assim, com empatia, com compaixão, é uma mágica, assim, que é das mágicas mais simples, né? Porque a gente, em vez de parar de complicar tanto as coisas, a gente coloca sempre nos outros, foge da gente, foge das nossas sensações ruins. E eu não tô dizendo que isso é tipo errado, não, porque é natural não querer sentir ansiedade ou tristeza, pelo amor de Deus, ninguém quer. Mas é muito bacana você conquistar esse lugar de, cara, eu assumo que eu não tenho controle. Eu assumo que, ao mesmo tempo que eu não posso controlar como as coisas vão acontecer, ou quem que vai fazer isso ou aquilo comigo, ao mesmo tempo, a fé em mim é tão grande que eu sei que eu movo essa montanha, entende? E sempre vai ter outra montanha. É aquela velha frase, eu não sei se é tão velha assim, mas eu amo essa frase. O pássaro não pousa num galho porque ele simplesmente tem certeza que aquele galho não vai quebrar. Ele pousa no galho sabendo que se o galho quebrar, ele consegue voar pra sair dali. E isso foi uma girada de chave na minha cabeça que, assim, eu fico até meio emocionada, porque eu me vejo muito assim, com asas hoje, sabe? Tipo, falando, cara, não é sobre a circunstância que eu vou encarar, não é sobre uma pessoa que eu vou ter que lidar. Claro que vão ter coisas que vão pegar a gente desprevenido da vida, não tem jeito, tem coisas que fogem realmente do esperado ou do que a gente gostaria que fosse, mas eu tenho visto tanto que, às vezes, os nossos sonhos também são sonhos que são muito mais possíveis do que a gente diz pra gente mesmo. A gente coloca uns sonhos meio de desculpa, sabe? Pô, pra dizer que eu não tenho um sonho, eu vou colocar esse aí que eu não tô nem aí pra esse sonho, mas esse é meu sonho. Por exemplo, meu sonho é encostar na almofada. Esse é meu grande sonho, é
encostar na almofada. Tipo, legal, mas eu tô fingindo que o meu grande sonho é encostar na almofada, porque na verdade o meu grande sonho é pilotar um avião. Mas como eu sei que eu vou conseguir encostar na almofada e que todo mundo fala que eu consigo só encostar na almofada e não pilotar um avião, então eu vou passar minha vida inteira encostando na almofada ou fingindo que eu não consigo encostar ainda, pra poder dizer que eu consigo fazer, mas que dizer que isso é o meu mérito e é o meu único mérito na vida, e por aí vai. Então, assim, às vezes, se você passasse esse tempo todo que você tá tentando mostrar pra todo mundo que você vai encostar na almofada, ou dizendo, olha, gente, eu encostei na almofada, sonhos são reais e tal, não sei o quê, você estivesse praticando pilotar o avião, talvez você já estivesse pilotando o avião. Fez sentido? Porque na minha cabeça faz muito sentido. É tipo, você perde tempo dizendo que o seu sonho não vai acontecer, que não vai dar certo, que não tem jeito, que tudo tá contra você, que circunstâncias são uma bosta, que tudo vai dar errado. E você passa a sua vida inteira, muitas vezes, ou a maior parte dela, como até foi meu caso, falando que não ia acontecer. Mas ainda bem, no meu caso, eu continuei fazendo mesmo sem querer. Porque no fundo, eu não conseguia desistir da ideia de que ia acontecer. E eu ainda não desisti. Eu tenho muitos sonhos e muitas metas e muitas coisas. Então, assim, nesse lugar, né, eu sou uma sonhadora nata, assim. E me permitir sonhar também foi uma grande forma de mover montanha, sabe? O sonho, o poder de um sonho realmente bem sonhado, assim, é sobre fé, é sobre uma coisa que você não viu ainda na sua realidade, mas você sabe que vai estar ali a qualquer momento. Então, não é assim, na minha opinião, eu não olho e falo, nossa, eu vou manifestar, eu vou pedir a Deus, ou eu vou... Não, cara, assim, já me reprogramei a ponto de olhar e falar, cara, vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu comecei a alinhar as minhas ações com as minhas expectativas. Eu parei de achar que eu não me esforçando, ou eu me esforçando mais ou menos, ou eu fazendo uma coisa de má vontade, que as coisas iam ir da forma que eu esperava. Tiveram vezes que, por exemplo, eu tava fazendo uma coisa super de boa vontade, eu fiz o meu melhor e ainda não funcionou? Sim, porque na verdade, esta é a vida. Então, assim, tem situações frustrantes, mas quanto mais eu insistia, mais eu melhorava e mais eu via, nossa, agora tá ficando mais próximo da minha realidade. Então, na verdade, nem é tão complicado e tão mágico quanto a gente pensa, né? Porque a gente fica colocando essas coisas, ai, nossa, 1000 planos de 1000 dias pra você conseguir conquistar seus sonhos, ai, anos da sua vida que você tem que ficar dizendo todo dia que você é, sim, capaz. De novo, até você acreditar. E sim, até tem acredito nesse tipo de coisa. Mas até certo ponto, sabe? Tem um momento que você tem que, na minha opinião, olhar assim e falar, cara, peraí, o que na minha realidade eu tô realmente movendo pra esse lugar? Ou eu tô tentando mover, como se você tivesse, assim, primeiro movendo as pedrinhas, depois movendo umas folhas e umas plantas que tem em volta, daqui a pouco tá balançando a montanha, daqui a pouco você puxou um pouquinho ali, fez uma coisinha na terra, que arrastou um pouquinho, e até você começar a mexer. Então é muito curioso como a gente assimila a ideia de sucesso com eu movi a montanha na hora que eu quis mover. E ela veio até mim com facilidade e todo mundo aplaudiu. Mas ela não vai vir automaticamente. Uma coisa que eu comecei a ver no mísero resultado que eu tenho visto assim nas redes sociais, tudo isso, a partir da minha mobilização, porque eu já tentei muito sem saber nada. Eu tentava muito e era muito frustrante, porque eu estava fazendo o meu melhor, com os recursos que eu tinha, não sei o quê, e teoricamente estava fazendo tudo certo. Mas tinha todo um outro mundo que eu não estava me permitindo assim muito aprofundar, porque eu estava preocupada com as coisas erradas. Foi só quando eu alinhei as minhas ações aos meus valores que realmente tudo começou a mexer. Porque eu não ia ter sucesso em nada que eu fizesse, nem falando de rede social, nada que eu colocasse pra fazer. Eu não ia fazer se fosse por um motivo bosta. Se fosse, assim, bosta pra mim, tá? Se fosse, tipo assim, cara, eu quero fazer isso pra ficar famosa. Tipo, muita gente quer ser famoso, não julgo, entendo que abre portas, entendo que traz recursos e tudo isso. Não é esse o ponto. O ponto é, eu não ligo pra ser famosa. Não ligo. Não ligo se alguém olha e fala, caramba, é a Sol. Tipo assim, não ligo. O meu propósito é outro. É inspirar pessoas, é criar meus negócios, é sim ficar remunerada a partir de coisas que eu amo fazer, transformar minhas experiências de vida em coisas que ajudem as pessoas, me sentir bem, fazer o que eu amo. E por aí vai. Então, assim, são coisas que são fortes o suficiente pra mim, que quando eu penso assim, ai, caramba, eu vou desistir, deixa pra lá, na verdade, eu não desisto, porque eu lembro de todas essas coisas. Eu lembro que isso que me alimenta, que me dá energia, que me alinha ao meu propósito, que realmente é genuíno à minha essência. Então, quando isso foi se alinhando, naturalmente, demorou muito tempo e ainda está demorando. Eu tô no lugar que eu queria estar? Não. Mas caramba, como eu evoluí, como cada dia eu tô mais perto disso. Então a gente precisa acessar essa perspectiva de eu tava num ponto e eu evoluí para outro. Não significa que eu tenha que estar no auge do meu objetivo ainda.
olha quanto processo tem no meio, e é tão legal quando você tá no meio do processo, você tá vendo as coisinhas mudarem. Lentamente você vê uma coisinha mudar, você vê outra coisa mudar, e você fala, caraca, tá fazendo efeito. Ainda mais depois de anos. Imagina, assim, tem tanta gente, né, que investe anos numa coisa, e eu sou uma delas. Tipo, eu investi minha vida inteira em muita, tipo, atuação, em muita rede social, e eu não vou parar por aqui, sabe? Mas que legal que tem uma repercussão alguma, que já tem muito mais gente do que tinha no começo. Eu fiz, nossa, 5, 10 canais do YouTube, eu fiz podcasts, eu fiz... E aí é que vem a coisa, quando as pessoas falavam que demorava, que não era da noite pro dia, que não era uma coisa simples, eu ficava meio com raiva e frustrada, tipo assim, é fácil você falar que você tá nesse lugar. Você já é protagonista da novela, você já é isso, você já é aquilo. Você já, tipo, ganha milhões com o Instagram. Mas o ponto não é esse. O ponto não é ser a protagonista da novela, por mais que eu queira ser protagonista da novela, entendeu? O ponto é evoluir, crescer no que eu gosto de fazer e me aventurar nesse tipo de coisa, assim, né? Nas minhas paixões. E eu tô num lugar na minha vida que eu preciso agradecer, assim, a Deus, ao universo, a você que assiste meus vídeos, porque eu tô nesse lugar agora que não é um lugar estourado da internet, tipo, mas é um lugar muito especial pra mim, porque quando eu tinha 12 anos eu queria muito ser youtuber, ou seja o que for, ou atriz. Eu não esperava que eu já ia ter atuado numa novela, ter uma personagem que se desenvolveu, eu não esperava que eu ia ter coragem de postar tanta coisa na internet. Então assim, isso tudo pra dizer, a sua montanha não vai mover de um dia pro outro. E quer saber, quando você mover a primeira, sempre terão outras. A questão é confiar mais nas suas asas e também confiar na sua capacidade de voltar a voar. Mesmo quando chove, as asas ficam pesadas, mas retomar o seu caminho, sabe? E quando você tá alinhado à sua essência e você realmente se permite ser, parece que tudo flui muito mais naturalmente. Quando você fica se enclausurando em coisas que você não quer que te definam, ou esse tipo de coisa, nada flui. Mas quando você se permite ser, é quando você vê a pedrinha mexer, quando você fala, caramba, isso aqui eu demorei um pouco pra entender, mas agora eu entendi. A prática é muito diferente da ideia, cara. A gente acha que só porque a gente pensou que a gente quer uma coisa, vai ter no dia seguinte. Se a gente não tiver no dia seguinte, a gente é um grande fracasso, com culpa do cavalo do bandido. Sendo que a gente esquece que cada processo, cada sonho é composto por 1 milhão de mini processos. E a gente não tem paciência de tentar, às vezes, tempo suficiente. Às vezes tem, né, e não vai como a gente esperava, mas muitas vezes a gente não tem paciência de tentar tempo suficiente, porque a gente fica buscando por essas respostas imediatas, resultados imediatos, e a gente esquece que as coisas são construídas ao longo do tempo e que esses microfatores são mini processos que vão sendo construídos também com o tempo. É aquela coisa da plantação mesmo, é só plantando e esperando crescer pra poder, tipo, regar, colher, e tem as épocas certas, e tem o tempo que influencia, tem fatores externos que influenciam como é que aquilo vai crescer, aquela semente. Por mais clichê que pareça, é a maior das verdades pra mim. Enfim, eu espero que tenha feito sentido e que você se sinta motivado pra promover alguma coisinha hoje, tá bom? Eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.